boa tarde para você, caro ouvinte. Está começando o programa Encontro com as Paróquias. E hoje temos a alegria de receber no programa Encontro com as Paróquias o Padre Valdecir. Padre Valdecir, eu vou ler um pouco sobre a sua história. Não é tudo não, tá? Só um pouquinho, tá bom? Padre Valdecir, ele tem uma trajetória admirável, marcada pelo serviço, pela missão e pelo compromisso com fé e a formação teológica. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de sua história, Padre Valdecir. Conta um pouco da sua história, depois, calma. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Padre Brito, amigo, irmão. É uma alegria poder estar aqui com você e com todos aqueles que trabalham aqui em nossa Rádio Catedral. E saúdo muito carinhosamente aos irmãos e irmãs que nos escutam, nos acompanham neste momento e com toda certeza poderão colher um pouco daquilo que nós estaremos conversando aqui. O senhor é um pastor, com certeza, mas nós temos uma história de um outro pastor, um pastor incansável. Oração, labor, diálogo e unidade. Que pastor é esse? Esse pastor é Dom Orani, né? Não tem como. Eu percebo que aqui estamos entrando num livro que estamos acabando de lançar. Aliás, nós entregamos nas mãos de Dom Orani, foi a primeira pessoa que recebeu, e é um presente, é uma homenagem a ele por ocasião do aniversário natalício celebrado no dia 23 de junho. Eu, no final do ano passado, Padre Brito, de 2024, quando Dom Orani completou então o jubileu sacerdotal, eu, em vista do jubileu de brilhante, que 75 anos, né? Sim. Eu falei para ele, olha, eu gostaria de organizar um livro em homenagem ao senhor por ocasião do aniversário, né? Se o senhor me permite, porque eu Mas já estava pronto, né? Eu diria assim, já estava no coração, né? Porque depois eu tinha que, vamos dizer assim, entender um pouquinho os meandros daquilo que representaria Dom Orani. Aí eu pedi a uma pessoa que está muito próxima, que aliás encontrei vindo aqui para a rádio, que é o jornalista Carlos Moioli, né? Falei, Moioli, você teria algumas coisas sobre Dom Orani, porque Moioli é alguém que caminha com ele desde São José do Rio Preto, né? Eu conheço Dom Orani faz muito tempo, faz algumas décadas. Por isso eu estive, por exemplo, na sagração dele de abade, São José do Rio Pardo. Quando ele foi ali próximo, exato, né? Somos da mesma região. Quando ele foi nomeado bispo, eleito e depois ordenado bispo, eu estive na ordenação dele. Quando ele foi tomar posse em São José do Rio Preto, a primeira diocese, lá vou eu na posse da ordenação dele, enfim, tudo isso daí. Aí eu pedi a Moioli que me desse, então, algumas coisas para que eu pudesse ver. E o Moioli gentilmente me passou dados biográficos de Dom Orani, que depois eu tive, então, ali eu fui completando, mexendo, elaborando, mas me passou 2 exemplares do Testemunho de Fé, que colocava Dom Orani celebrando momentos especiais. O último dele foi no final do ano. Então, quando nós pegamos estes exemplares, e eu aqui, por 2 momentos, eu menciono isto e agradeço ao Moioli, porque um foi em 2022 e o outro foi no final do ano de 2024, e eu dediquei ali um tempo a ler estes 2 números do Testemunho de Fé, para ver o que o povo dizia de Dom Orani, né? E aí, interessante, porque algumas palavras voltavam muito, algumas expressões voltavam muito. E não é que voltavam apenas na boca, por exemplo, de leigos e leigas, voltava na boca, essas palavras voltavam na boca de padres, de religiosos, religiosas, de bispos, arcebispos. Então, eu falei, bom, aqui eu acredito que eu tenha encontrado o fio condutor, o tendão de Aquiles, como eu gosto de dizer, para poder trilhar um possível título. E como eu gosto de fazer, então eu olho um pouco para a pessoa, olho para aquilo que eu li, que eu memorizei, e começo a trilhar. E aí, uma palavra que aparecia do começo ao fim era pastor incansável. Interessante, padre. Pastor incansável, por exemplo. Ele é incansável na oração, ele é incansável no labor, trabalho, ele é incansável no diálogo
incansável na unidade. Exato. E nós poderíamos, né? e nós, assim, poderíamos acrescentar, inclusive, outras coisas, mas o título ficaria muito grande, porque alguém fala assim, olha, ele é incansável na bondade. Que é a bondade em pessoa, né? Não tem nem como. Mas assim, mas acho os que o dois... diálogo entra essa bondade. Sim, entra. O diálogo entra a unidade entra. Perfeitamente. A unidade, o diálogo está na bondade. Não, né? e depois mesmo incansável. Por que ele vai? Ele vai por causa de Cristo, ele vai por causa da igreja. Por isso, quando eu fui fazer a apresentação, eu dei um título a ela, que é Dom Orani, Homem de Igreja, para a Igreja e para o mundo. E depois, quando eu fui fazer a apresentação dos dados biográficos, né, eu, então, aí coloquei aquele título que é o do lema episcopal dele, que Ut homines unum sint, ou seja, no português, para que todos sejam um. Agora, ele é incansável. Eu ainda ontem dizia lá na São João Batista, no lançamento, era a entrega, assim, do exemplar para ele, porque depois o presente foi para ele. Sim. Então, eu mencionava, se nós olharmos a trezena de São Sebastião, Padre Brito, diga-me o senhor o que é aquilo, onde que se encontra tanta força, tanta energia, para poder entrar em tudo quanto é rua, tudo quanto é viela, tudo quanto é avenida. Você aguentaria, né? Você aguentaria? Não, eu tenho que dizer que não. Eu acredito que aquilo ali tem que ter alguma coisa a mais, que é deste homem realmente incansável, e é um homem nas duas palavras que vem em seguida, da vida monástica dele, né? Oração e labor. Essa questão da mística, você acha que ajuda muito? Muito, sem sombra de dúvidas. Ele é um homem místico? É um homem místico até no olhar, naquilo que diz, no gesto, nas palavras, né? Quando está inquieto em silêncio. Por isso que torna-o incansável. Eu acredito que, como diz o outro, essa força não é daqui desse lugar, né? Como diz o canto, porque não é possível, assim, um ser humano encontrar tanta força, tanta energia. Agora, para onde é canalizada esta força, essa energia, e se encontra nas outras duas expressões ou palavras do título, ou seja, caminho na direção do diálogo e da unidade. Ou seja, é um homem que vai abrindo, construindo pontes, e vai abrindo e construindo diálogo, e vai edificando aquilo que diz o lema dele, ou seja, o objetivo é a unidade de todos em Cristo, a unidade de todos em Deus, naquilo que é o projeto do reino, né? Então, este livro foi pensado em fazer homenagem a este homem. Eu pediria ao senhor que lesse novamente o título, aí já que o senhor teve esse pastor incansável, oração, labor, diálogo, unidade. Esse pastor incansável nós encontramos aqui. Agora, o livro, onde nós encontramos? O livro nós encontramos o seguinte, nasceu, é óbvio, do mundo acadêmico, mas do mundo acadêmico, do carinho que nós temos para com ele, né? Como eu dizia, eu conheço Dom Orani há décadas, nós somos da mesma região no interior, né? E é óbvio, esse momento, 75 anos, é um momento especial, né? Bodas de brilhante, e a minha proposta foi que o Departamento de Teologia, com seus professores, o quadro principal, ou chamados professores da Faculdade Eclesiástica, da qual ele é o grão-chanceler, ele é o grão-chanceler da PUC-Rio, mas ele é o grão-chanceler também da Faculdade Eclesiástica da PUC-Rio, como ele é do Instituto de Ciências Religiosas, da Faculdade Eclesiástica de Filosofia. Bom, então o que nós, professores e professoras do departamento e da faculdade, gostaríamos de dar de presente a ele, por ocasião do seu aniversário, né? Esta foi a minha proposta a ele, foi a minha proposta aos professores. O fazer teológico. Um pouco daquilo que nós já fazemos no dia a dia. Ele confiou em nós o trabalho para que nós, então, hoje, continuássemos um trabalho frente ao Departamento de Teologia, que foi trilhado, como eu gosto de dizer, Padre Brito, foi atapetado, carpetado por muita gente antes de nós, né? Sim, sim. Então, o fazer teológico dos professores e professoras que ali estamos hoje, e hoje com muito carinho, quando inclusive nós cuidamos da formação dos futuros presbíteros do Rio de Janeiro e daqueles que são confiados ao nosso seminário, uma vez que
o seminário, tanto a filosofia como a teologia, tudo isso está no departamento de teologia da PUC-Rio. Somos nós que cuidamos, hoje sou eu como diretor, então a minha proposta foi aos professores, vamos dar um presente a ele daquilo que nós sabemos fazer e daquilo que ele pediu que nós fizéssemos em termos do saber teológico e depois das assessorias pastorais, aí sim. Nós temos no departamento de teologia duas áreas. A área bíblica, onde nós formamos homens e mulheres. O senhor é o diretor hoje do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Perfeito. O senhor, o padre Valdecir. Exatamente, eu, padre Valdecir, e sou também o atual presidente mundial das instituições católicas de teologia, chamada COCT, ou Conferência das Instituições. O que faz essa instituição? É aquele que preside o trabalho das faculdades eclesiásticas e dos centros de teologia no mundo. Em especial as faculdades eclesiásticas. Nós temos hoje espalhadas pelo mundo todo, mas não apenas da faculdade, eu digo especial, mas não apenas, porque nós temos muitas faculdades e universidades que têm faculdades de teologia, porém não são eclesiásticas, não têm o título eclesiástico. São católicas, mas o título não. Então, a Conferência das Instituições Católicas de Teologia, da qual eu presido hoje e terminarei o meu mandato no ano que vem, com a Assembleia, que será eletiva, inclusive aqui. Pode ter renovação ou não? Pode ter renovação, mas eu estou assim trabalhando já há vários anos também, né? Eu fui o delegado continental, estou no serviço desde 2018, né? Daqui a pouco é hora de poder passar realmente para frente. Como eu estou também, isso coincidiu com o meu início de diretor do Departamento de Teologia e da Faculdade Eclesiástica, né? Como chamado decano da Faculdade Eclesiástica. Então, nós materializamos, Padre Brito, um pouco daquilo que sabemos fazer e fazemos todo dia em sala de aula, na pesquisa, na publicação, neste livro, o qual nós entregamos ontem um exemplar ao nosso pastor incansável, este homem da oração, do labor, do diálogo e da unidade, e alguém interessado depois vai poder conferir. Nós temos uma parte de apresentação que é minha, dados biográficos do cardeal, uma segunda parte, e depois as duas partes mais robustas, divididas entre a parte bíblica, como eu dizia, nós temos 5 professores da teologia bíblica, e depois 9 capítulos, os restantes, são 14 ao todo, na área sistemático-pastoral. Entra, por exemplo, sacramentos, metodologia, patrística, a área de espiritualidade, etc., etc., que cada pessoa poderá ler, comprar, conferir. Nós temos já de capa uma foto dele muito bonita. Sim. No verso nós temos o brasão dele. Nós temos condições de ter neste livro alguma coisa que ficará para a posteridade. Esta era a nossa ideia, materializar o nosso carinho daquilo que ele confiou que nós fizéssemos, que é o saber teológico, e entregar nas mãos dele para que ele também, é óbvio, depois possa guardar este carinho, esta gratidão nossa. Logo na capa, Padre Brito, embaixo são nós 3 organizadores, né? O Padre Valdecir Gonzaga, que é o senhor, Dom Antônio Luiz Catelã Ferreira e o Padre Abimar Oliveira de Moraes. Perfeito. Né? Que somos 3 professores do próprio departamento. Sim. Né? Então, 3 professores que trabalhamos na obra, além de todos os demais professores que estão publicando. E como nós colocamos aqui embaixo, é uma homenagem ao cardeal. Homenagem ao cardeal Tempesta, que é o nosso cardeal arcebispo do Rio de Janeiro e Grande Chanceler, então, da Pontifícia Universidade. O olhar aqui é um olhar amplo, né? Você é um olhar muito amplo, mas é ao mesmo tempo, eu diria, um olhar contemplativo e longemirante. Né? Sim, sim. Isso é muito próprio de Dom Orani. Eu costumo dizer assim, olha, ele tem aquele olhar que vai além do que nós pensamos, por isso eu digo longemirante. Mas é um olhar contemplativo,
Dorani nunca deixou de ser monge, nunca deixará de ser monge, mas é um monge que gosta da muvuca também, né? Quanto mais movimentos, ele gosta de estar no meio. Né? É próprio dele, né? Ele é tá muito junto próprio, com o povo, né? Junto com os sacerdotes. Exato, ele junto com o povo, com os sacerdotes, com os religiosos, com os seminaristas, com as autoridades. Né? Se nós olharmos, vamos lembrar, ele saiu de São José do Rio Preto, da diocese, quando ele foi feito bispo em 2004, lá para a Arquidiocese de Belém. Ele, então, andava aquilo lá para todo lado. Eu estive em Belém várias vezes, né? E com o Círio de Nazaré, e anda de barco para todo lado, e aquele povo tem essa imagem. Isso daí. Vamos lembrar que no final do ano passado, acho que nós estávamos na catedral, e quem é que cantou para ele? Fafá de Belém. Sim. Ou seja, aquela mulher é incansável também em falar bem deste homem. Conhece bem, né? Conhece bem e tem uma admiração. Eu, uma vez, conversando com ela, e ela então dizia, falou assim, é um ícone para nós. Né? Então ela dizia, não só para ela, mas para nós. E depois, é claro, ele trouxe para o Rio de Janeiro a própria devoção ao Círio de Nazaré também. Nós já tínhamos pessoas do norte, como nós temos bastante do nordeste, mas ele trouxe isso daí, com carinho muito grande. Muito bom. Estamos conversando, caro ouvinte, hoje com o padre Valdecir Gonzaga. Ele é vigário paroquial da paróquia São Judas Tadeu também, né? Como falamos aqui, ele é diretor do departamento de teologia da PUC-Rio, mas é vigário paroquial. Exatamente. Desde 2013, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu me lembro bem, porque eu vim para trabalhar na PUC, no departamento de teologia, mas é claro, sendo padre, vai para alguma paróquia. Né? E me foi dito que eu iria definitivamente para esta paróquia. Né? Aí cheguei, telefonei para saber onde que era, pegar endereço e vai tudo. Né? Bom, quando eu descobri que era em frente ao Cristo Redentor, eu falei, bom, já estou no melhor lugar do Rio de Janeiro para poder dizer a alguém onde eu moro. Porque ali eu digo assim, olha, uma pessoa achar o endereço do bondinho do Cristo Redentor é muito fácil. Falei, bom, então para poder dizer à minha família, já estou bem. E aí conheci o padre Diegues, que havia conversado com ele por telefone uma vez e depois com secretaria, combinando. Né? Eu não vou me cansar de dizer que encontrei nele realmente um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, tudo aquilo que eu precisava. Né? É alguém que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, uma gratidão imensa. Né? E ele me deu assim o espaço para que eu pudesse agir em alguns serviços, pudesse ter missa diária e depois pudesse ficar bastante livre para a universidade, para o departamento de teologia. Né? Ele pediu-me que eu cuidasse de algumas coisas e falou, olha, você lembre-se que você aqui vem em primeiro lugar para a universidade. E naquilo que você então puder ajudar, você vai ajudando e se for preciso mais. Né? Ora, como vigário eu assumi uma missa diária, essa missa eu conservo até hoje, né? A missa da tarde é minha. Né? Depois, também trabalhar com a área de catequese, o pessoal da PASCOM, por isso eu escrevo o editorial do jornal, até hoje, desde 2013, nunca falhei, né? Impecavelmente. Como eu conservo a minha ligação com a diocese de origem, escrevo desde 2008, editorial, um artigo para o jornal da minha diocese. Né? E depois, vamos dizer assim, aí a gente vai entrando. Fui entrando em assembleias, fui cuidando da pastoral familiar, curso de noivos, dando formação, fazendo lives. Depois, durante a pandemia, nós aguentamos assim enormemente este momento em que eu falei, olha, vamos para as mídias sociais. Todo mundo está fazendo, nós vamos fazer. Então, nós fizemos isso daí. É admirável na paróquia de São Judas Tadeu a estrutura que ela tem e eu costumo dizer, Padre Brito, é o único lugar do mundo que eu conheço. Eu vou repetir, que eu conheço, não estou dizendo que não tenha outro, né? Em que nós temos 15 missas num único dia, como no dia de São Judas. Né? Porém, ela tem também um diferencial que é muito, não é tão fácil encontrar assim nas paróquias do mundo. Ela
funciona de 12 a 14 horas por dia aberta. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Quando é que o Padre Diegues fecha o santuário? 2 vezes no ano, no horário do almoço. Natal e Páscoa. E às vezes lá no Ano Novo. Mas, assim, mais do que isso não. Mas fecha para que nós almocemos todos juntos. Os funcionários e os padres. Como nós também jantamos todo dia 28, funcionários e os padres, celebrando a memória mensal de São Judas Tadeu. Né? Mas permanecer aberto, assim, eu não conhecia antes. Eu conhecia de 8 horas, 10 horas, né? Mas de 12 a 14 Por horas. isso não é uma paróquia, é um santuário. O É um santuário é o santuário. que se movimenta, né? Não, e depois aquela gruta lá atrás de São Judas Tadeu, aquilo é inacreditável, né? Como que a gente vê aquele, vamos dizer assim, tem um rodízio naquilo ali, tem uma frequência, uma assiduidade de pessoas. O número de fiéis, de paroquianos, é o número que é aquele que tem na região. Sim. Mas o número de devotos de São Judas Tadeu, ainda que tenham sido criadas outras paróquias dentro da cidade, do Mas ali é o mais município, conhecido. Né? é o mais conhecido e a estrutura dele. Por exemplo, no final de semana agora, nos dias 27, 28 e 29, nós vamos ter festa junina. É claro que ele tem alguns momentos ao longo do ano em que ele vai. Todo dia 28, ele tem festa junina, ele tem outros momentos em que ele vai. Então, é também um lugar cultural, é um lugar de atração. Não é só um lugar religioso, aonde a gente vai só por isso daí. Nós temos momentos de formação, aliás, temos um auditório espetacular também, né? Muito bom. E toda a estrutura. E no final de semana passada, nós tivemos que mudar uma formatura da teologia à distância, do Departamento de Teologia. E o padre André Rodrigues, nosso abraço a ele, nossa gratidão pelo trabalho. Então ele me disse, Padre Valdeci, ele falou, olha, nós hoje estamos com um problema, não temos onde fazer, porque a pouco vai precisar fazer uma manutenção. Então naquele dia nós vamos ter que mudar a data. Eu falei, não. Eu falei, se está todo mundo já reservou a data, vamos fazer tudo. Falei, falta menos de um mês. Falei, vamos levar para a minha paróquia, lá para São Judas Tadeu. Hoje de manhã, quando eu cheguei a PUC, ele falou, Padre, você foi espetacular. O povo amou, porque deu certo para a missa, deu certo para depois para o almoço, para a sessão de fotos, para ter o espaço de estacionamento. Então, a paróquia, de fato, é um ambiente muito agradável. Né? Eu não saberia ficar, Padre Brito, sem este ambiente que nós temos hoje, que é aquele ambiente de oração, de vida paroquial. Hoje nós temos padres estudantes que moram lá. Então, a missa da parte da tarde, por exemplo, hoje, que é uma terça-feira, eu presido. E ontem foi um outro padre. E aí nós concelebramos. Então nós temos vida comum de refeição, vida comum de oração, vida comum de celebração da Eucaristia. E este ambiente fraterno também é muito bonito entre nós. Né? Algo realmente muito grande. E o Padre Diegues é aquele paizão que se sabe que falta alguma coisa para alguém, está lá ele socorrendo. Né? Então, o ambiente paroquial, do trabalho, do atendimento. Né? O Santuário São Judas Tadeu, tomando como exemplo o fato de que temos padres, né, estudantes, então o padre estudante sobe para celebrar a missa na favela. Os domingos de manhã nós temos 2 padres estudantes que ajudam, eu e eles, no atendimento de confissões. Diariamente nós damos a disponibilidade, qualquer dia, qualquer hora, para poder atender confissões. Ali é a comunidade Tavares Bastos, né? Você atende ou não? Nós estamos nas 2 comunidades, Cerro Corá e Guararapes. Ah, pensei que fosse Não. Nós temos as curras, sim, também é nossa. Inclusive, o Cristo Redentor está dentro da nossa paróquia. Sim. Embora seja um santuário, mas está dentro da nossa paróquia. Tem até uma o Hospital São Silvestre. Uma esmida de São Judas Tadeu, não tem? Tem. Lá dentro da floresta. Tem. E depois, assim, nós temos toda esta, vamos dizer assim, este movimento que eu gostaria de lembrar, que é o dos turistas. Eu costumo dizer que deve ser uma das, depois da catedral, juntamente com a catedral, deve ser a igreja mais fotografada do Rio de Janeiro. Porque os turistas que chegam ali, se vão esperar
um bondinho para subir e vão esperar um tempo, eles vão lá conhecer. Eles vão até a gruta. Eles vão à Capela de São Judas. Eles sentam no banco, porque tem sombra dentro da igreja. Eles descansam um pouco. Alguns chegam até a deitar no banco, porque tem tempo. Então, é assim, eu acredito que seja uma das igrejas mais fotografadas. Depois ela é muito bonita, né? Ela é grandiosa, ela é imponente, ela é alta, né? E chama a atenção do turista que ali chega. Né? Então o turista chega, vai ao banheiro, vai comprar algum souvenir, ou ele vai até a gruta, ou vai à igreja para poder rezar. Quando eu cheguei, eu sou um homem que gosta muito do canto gregoriano. Né? Então, quando eu cheguei em 2013, eu sugeri ao padre Jacques que colocasse canto gregoriano como fundo musical na igreja para que o fiel entrando, ele encontrasse um ambiente de recolhimento dentro daquilo que é o próprio espaço do Santuário São Judas Tadeu, mas que ele fosse auxiliado pela obra de arte que é o santuário, pelos grandes vitrais, pelos capitéis que ele tem, pelos santos ao redor que ele tem, mas também pelo clima orante do silêncio do próprio santuário, mas igualmente do canto gregoriano, porque isso vai nos ajudar e nos ajuda muito. Então eu fico pensando, porque muitos já falaram no bom português, ou às vezes em outro idioma, passando por ali, né? E falam o quão bonito, o quão lindo é chegar e encontrar aquilo ali, porque o turista vai ali porque tem tempo ainda sobrando, passa correndo porque é atraído pela beleza, né? Então a beleza do espaço, mas a beleza orante, a beleza do silêncio que fala de Deus e do canto que naquele caso é o canto gregoriano, e a pessoa, mesmo sem entender a letra, porque ali está no latim, mas ela vai entendendo. Né? E depois é óbvio, querendo conversar ou querendo ser atendido, nós estamos sempre. Tem quantos anos de padre? 33 anos. Isso foi ordenado em 1992, né? 92. Padre, que coisa maravilhosa. Eu entrei para o seminário. 30 anos, hein? Eu fui ordenado, ontem nós tivemos admissão, né? Dos nossos 16 candidatos que serão ordenados, admitidos nas Sagradas Ordens, foram admitidos, né? Então, eu fui admitido em 1988. Depois, eu fiz toda a trajetória com o leitorato em 89, depois 90 o acolitato, depois 91 a ordenação diaconal e no começo de 92. Né? E eu até costumo dizer assim, eu havia planejado tanto que fosse na oitava da Páscoa, né? Mas aí o clero me pediu para ordenar antes, porque se não tivesse sido lá, eu teria sido ordenado também no final do ano, anterior até. Né? E eu terminei tudo com 25 anos, padre. Coisa boa. Por isso tenho também já a minha santidade. Bom, o programa chegou ao final, mas nós temos sempre uma mensagem. A gente pede que o entrevistado deixe uma mensagem para os ouvintes e hoje, principalmente para os jovens, né? Na parte da vocação, né? Eu agradeço, Padre Brito, agradeço o pessoal aqui da rádio, a todos os ouvintes, e gostaria de colocar a minha palavra dentro do ano jubilar da esperança. Né? Lembrando, o evangelista Lucas é o único que coloca isto, Cristo vai à sinagoga, no capítulo 4, e ele diz, eis que eu vim anunciar um ano de graça do Senhor, retomando o livro do Levítico, do capítulo 25, este ano será para vós um ano jubilar, e completando com Romanos 5. A esperança não decepciona, a esperança não delude. Né? Então, a você jovem que busca a vida consagrada, religiosa, sacerdotal, missionária, o menino, a menina, se entregue com confiança nas mãos de Deus, alimentemos em nosso coração e a nossa cabeça a esperança que pede o Senhor para nós, para que o mundo futuro possa continuar recebendo o anúncio de Cristo como nós
recebemos de nossos antepassados e de nossos avós, pais, irmãos e irmãs. Eu tive um pároco que marcou profundamente a minha vida, a quem eu incansavelmente dedico a minha vida também, com carinho, com gratidão, e eu espero que outras pessoas também no futuro tenham padres que possam ter marcado profundamente a vida, como eu conheci. Eu costumo dizer, Padre Brito, que eu conheci bons bispos, bons padres, bons leigos e boas leigas, bons casais, bons jovens, bons adultos na minha vida. Eu espero que o mundo conheça também. E mais ainda, aqui termino, eu espero que o mundo tenha no futuro, como nós tivemos. O homem do primeiro milênio foi São Bento de Núrcia, né? O abade. O do segundo milênio, número 1, foi São Francisco de Assis. Eu rezo muito e trabalho muito para que o homem ou a mulher do terceiro milênio continue sendo um cristão e que Deus, nos dias em que nos chamar para o encontro definitivo, que Ele não nos encontre de mãos vazias, longe do Evangelho. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Padre Valdeci, pelas suas belas palavras, né? Tão inspiradora. Também por esse momento tão especial, essa homenagem ao nosso cardeal Orani João Tempesta, por esse livro, juntamente com seus amigos, né, da universidade. Seja muito bem-vindo sempre no nosso programa. Teremos outros programas e a gente vai se encontrar, caros ouvintes, no próximo programa às 15h30, no próximo domingo. Até mais.